Hoje a aula vai ser de piscina terapêutica. Como que vai ser uma piscina terapêutica, tá? Então pensa, vamos pensar numa piscina, né? Então a gente pensa, vou fazer hidroterapia. Pensa uma piscina normal, sem ter adaptações devidas para uma aula, né? Como que você vai? Pensa se você pegar um paciente cadeirante. Como que você vai tirar esse paciente cadeirante lá de dentro? Entrar é fácil, né? Tipo, e para sair, tá? Então, para funcionar como hidroterapia, uma piscina terapêutica tem que respeitar algumas medidas, tá? Não que seja ilegal você atender em qualquer outra piscina, mas em termos de eficiência, aplicabilidade e qualidade de atendimento para o seu paciente, nós temos que respeitar alguns padrões, tá? E aí, vamos começar aqui. Então, hoje a gente vai entender sobre a piscina terapêutica, como que deve se funcionar, entender o projeto, né? Saber sobre as adaptações necessárias para uma piscina ter esse diferencial, ela ser considerada uma piscina terapêutica. E aprender as diferenças entre piscina recreativa e piscina terapêutica, que tem diferença. Então, quando a gente fala de piscina multiuso, eu posso considerar, né, que uma piscina multiuso ela tem que ser maior que 22,3 metros de comprimento e 13,5 metros de largura, tá? Então, quando eu quero fazer uma hidroterapia e essa piscina ela é de multiuso, né? Então, eu posso usar ela para natação, posso utilizar ela, não precisa ser com paciente individual, né? Ela pode ser uma piscina mais coletiva. Então, ela é maior, né? Quando ela é multiuso, ela é maior. Então, ela vai respeitar esse comprimento aqui, de 22,3 metros de comprimento e 13,5 metros de largura, tá? Quando eu vou trabalhar só com atendimento individualizado, eu vou entrar com um paciente a cada vez, a cada horário, a cada atendimento, eu posso utilizar uma piscina tipo tanque, né? Ela pode ter de 3 por 3 metros, né? 3 de comprimento a 3 de largura. Por quê? Porque são atendimentos individuais. Só vai caber o terapeuta, o fisioterapeuta e o paciente, tá? Então, a temperatura ideal para uma piscina maior, ela vai oscilar, né? Então, eu não vou conseguir aquecer. Quanto maior a piscina, mais difícil vai ser o aquecimento dela, né? Então, para uma piscina maior, eu consigo oscilar entre 27 e 29 centígrados, tá? Quando a gente fala de aquecimento solar, né? Aquecimento elétrico, eu não consigo mais que essa temperatura, tá? E para menor, eu consigo chegar até 33 e 34 graus centígrados, que seria a temperatura ideal quando se trata de relaxamento, né? De diminuição de dor, tá? Então, a gente vai oscilar entre essas temperaturas, sendo uma piscina maior ou uma piscina menor. Vou ter que seguir o projeto e o planejamento das instalações, né? Preciso seguir um projeto e planejamento dessa piscina terapêutica. Então, preciso atender o quê? As necessidades, pensar no modo coletivo, né? Não posso focar só num público, né? De repente aparece um paciente, pode aparecer um paciente cadeirante, pode aparecer um paciente idoso com déficit de equilíbrio, né? Ou pode vir um paciente atleta, né? Então, a piscina ela tem que atender a todos os usuários, todas as necessidades dos usuários, né? Considerando assim, eu preciso considerar as patologias, né? Os possíveis tipos de deficiências daqueles que vão frequentar essa piscina, assim como as atividades que eu quero realizar. Vou fazer treino de natação? Como que eu vou fazer treino de natação se eu tiver um tanque, né? Então, eu não posso dispor de um certo tipo de tratamento se eu só tenho um tanque, tá? A piscina ela deve ser construída geralmente no andar térreo, tá? Em questão de segurança, sem escadas de acesso, sem escadas para acesso ao banheiro, sem escada para acesso à piscina, tá?
A área de circulação em volta da piscina deve permitir a circulação de uma cadeira de rodas, tá? Tem que pensar sempre em portadores de deficiência, das mais diversas possíveis, né? Então, como que eu vou permitir o acesso do meu paciente, tá? Que ele é cadeirante. Se não cabe uma cadeira de roda, como que ele vai se trocar? Como que ele vai usar a ducha, né? Mesmo que ele vá com alguém que o auxilie, ele precisa ter o mínimo de independência possível, tá? Então, para mim, para um local para funcionar, eu preciso respeitar certas normas, tá? Normas a gente chama de normas NRB, normas regulamentadoras brasileiras, tá? Essas são normas de regulamentos, certo? Que vão permitir o funcionamento com maior qualidade possível, tá? Então, vamos lá. Então, no Brasil, toda construção destinada à área da saúde deve obedecer à legislação e vigilância sanitária. Ah, mas eu não quero comunicar a vigilância sanitária. Eu vou construir uma piscina, vou seguir as normas, mas eu quero construir do meu jeito, tá? Você pode, mas você nunca vai conseguir um alvará de vigilância sanitária, de vigilância de localização, tá? Não vai conseguir esse tipo de alvarás, né? O paciente não vai querer frequentar a sua clínica se não tem um mínimo de segurança possível a oferecer a ele, né? Um alvará vai demonstrar que você está seguindo as normas, né? O seu estabelecimento, ele foi vistoriado, tá? Ele vai seguir as normas de regulamentação e ele está apto a receber esse tipo de paciente, tá? Então, toda construção ela destinada para a área de saúde, ela deve obedecer algumas legislações de vigilância sanitária, tá? Então, piscina para hidroterapia, vai lá na vigilância e vê tudo que está pedindo, tá? E entre essas normas a gente vai encontrar, por exemplo, preciso consultar a norma NBR 6397. Ela vai me regulamentar tudo sobre ensaios de bombas hidráulicas de fluxo, tá? Método de ensaio. Então, tudo que for de bomba hidráulica de fluxo para piscina, certo? Eu preciso de uma norma. A NBR 9816, piscina, né? Vai me dar toda a terminologia que eu vou precisar para minha piscina, tá? Tudo que eu vou querer, tudo que vai ser relacionado à piscina e às suas terminologias, tá? A NBR 9818 vai me dizer toda a legislação do projeto e execução de uma piscina, se é tanque, área circundante e qual procedimento a ser tomado, tá? A NBR 9819, piscina e suas classificações, tanque, piscina olímpica, tá? Tudo que for de normas para piscina, eu preciso consultar as normas de regulamentação brasileira, tá? Então, não posso construir nada que for para a saúde, principalmente que eu vá precisar de algum alvará, sem consultar essas normas, tem um aval de um engenheiro responsável, tá? Para estar aplicando todas essas normas. Então, vamos lá. Se eu quiser construir um tempo máximo de recirculação, que eu vou utilizar essa piscina. Então, vamos lá. Uma profundidade do tanque, né? Então, aqui vai me dizer, esse quadro vai me informar a profundidade do tanque e a classificação dela, se é pública, se é coletiva, né? Hospedaria residencial. Então, com profundidade maior que 0,6 metros, a cada 2 horas, né? Se ela for pública, se ela for de hospedaria, eu preciso de um tratamento dessa água, tá? Depois eu tenho que parar. A cada 2 horas eu preciso dar um tempinho para essa água ser tratada. Se ela for privativa, a cada 6 horas, né? Se ela possui uma profundidade mínima inferior a 0,6 metros, a cada 4 horas tem que parar e tratar essa água. Se for residencial privativa, a cada 6 horas.
as profundidades máximas superiores a 0,6 metros e a mínima entre 0,6 e 1,8 metros, eu vou precisar de a cada 6 horas. Se for privativa, a cada 8 horas. Deixa eu só subir isso aqui. Profundidade mínima superior a 1,80 m, a cada 8 horas, se ela for pública, eu tenho que parar e tratar essa água, tá? Recircular essa água. E a cada 12 horas, se for privativa, tá? Então, eu preciso sim de uma recirculação dessa água, desse tratamento, que eu não posso colocar paciente o dia inteiro nessa piscina, tá? Essa água precisa desse tratamento, essa recirculação. Essa piscina deve possuir filtros, tá? Possuir essas bombas de recirculação. Tem que possuir os pré-filtros, que são retentores de impurezas. A saída e o retorno da água ao tanque deve ser realizado. Precisa de medidores de vazão. Quanto tem de quantidade de água na piscina, tá? Preciso de visores de lavagem que devem ser instalados. São dispositivos de lavagem na tubulação de esgoto, para verificar o quê? A aparência da água durante a lavagem do filtro, tá? Porque a gente sabe que para esvaziar e para encher uma piscina, para esvaziar não, mas para encher uma piscina, gasta muita água, né? Então, vocês acham que essas águas são trocadas há quanto tempo, né? Então, eu preciso de um visor de lavagem que deve ser instalado na tubulação de esgoto para verificar essa aparência durante a lavagem do filtro, tá? Para saber se está na hora de trocar, tá? Bocais de aspiração, aqueles bocais que ficam sugando e ali aspirando a sujeira, tá? Aparelho para tratamento químico e desinfecção de água. As piscinas públicas, coletivas, de hospedaria, residenciais coletivos devem possuir esse aparelho de tratamento químico e desinfecção da água instalado no sistema de recirculação e tratamento, tá? Então, não é só lá jogar o produto, tá? Não é lá jogar o produto. A bomba de recirculação já vai estar lançando esse tratamento químico na água e recircular toda essa água para ela ficar em tratamento, tá? Então, a cada hora que a gente falou, vai fazer essa recirculação com esses agentes químicos, tá? Para estar conferindo, oferecendo o mínimo de impurezas possíveis, tá? Micro-organismos, a piscina, ainda mais que a gente trabalha com piscina, ainda piscina aquecida, né? Úmido e quente. É um prato cheio para proliferação de agentes patológicos, tá? Úmido e quente, certo? Então, precisa sim, quando se trata de piscina para tratamento de hidroterapia, a gente precisa sim de todo esse aparato para oferecer aos nossos pacientes o máximo, mínimo de segurança possível, tá? Uma vez que a própria água já oferece esse risco. Úmido e quente, né? Pensa infecção de urina, mulher, tá? Então, precisa tomar muito cuidado. Então, a gente precisa, além das normas de regulamentação brasileira, a gente precisa estar olhando também a ABNT, tá? Então, a gente precisa oferecer acessibilidade, edificações, o mobiliário acessível também, espaços e equipamentos urbanos, tudo com acessibilidade, tá? Então, vamos lá. Acessibilidade. Possibilidade, o que seria essa acessibilidade? Possibilidade, condição de alcance, percepção e entendimento para utilização com segurança e autonomia, tá? De edificações. Espaço, mobiliário, equipamentos urbanos e elementos a serem usados, tá? Então, eu preciso de acessibilidade, certo? Eu preciso pesquisar, eu preciso tomar nota através dessa lei aqui, tá? Retirada da ABNT, nas normas de regulamentação brasileira, 90-50. Aí eu vou encontrar tudo que for de acessibilidade
para edificações, mobiliários e equipamentos utilizados, certo? Isso é muito importante, tá? Essa possibilidade de condição, de alcance, percepção e entendimento para utilização, com segurança e o máximo de autonomia possível, certo? Então, pensa, se a gente for pensar na cadeira de rodas, o que eu tenho que me atentar? A gente não falou que ela tem que ter livre circulação? E quando a gente fala de livre circulação, é ao redor da toda a piscina. É a entrada da porta do banheiro, da ducha, tá? Então, para a gente saber se esse local tem essa acessibilidade, eu preciso tomar nota que uma cadeira de rodas aberta, tá? Isso é de lei, tá? Essa metragem dessa cadeira, tá? É dentro das normas de regulamentação brasileira. Então, vamos lá. Se ela estiver aberta, como vista frontal, eu preciso de 0,6 a 0,7 metros de distanciamento, tá? Lembrando que a largura da roda é 1,5 centímetros, tá? Então, quando ela está aberta, eu preciso desse espaço aqui, ó, 0,6 metros, ou 60 centímetros, tá? Ela fechada, 33, tá? 0,33 metros, ou 33 centímetros. Vista lateral, olha o tamanho que ela vai ocupar, tá? Até 0,9 a 1,15 m, certo? De vista lateral, tá? Aqui me apresenta tudo, ó. O tamanho do... Aonde eu pego para empurrar, esqueci o nome correto, tá? Tem que ser 0,25, tá? O tamanho do encosto de braço, tudo regulamentado, tá? Então, para mim andar com essa cadeira de rodas em vista lateral, preciso desse espaço, tá? Ela pode ocupar até 1,15 m, tá? Então, eu preciso o quê? Não só andar, mas eu preciso manobrar essa cadeira, certo? Então, eu preciso me ater a esses valores. Todos esses valores são valores padrões de cadeira de roda, de adulto, tá? Uma cadeira de roda de adulto. Então, eu preciso saber tomar nota para circulação. Eu não falei que eu preciso de um ambiente que acolha todos os níveis de deficiência, né? Se eu for pensar uma pessoa com uma bengala, tá? Ela vai gastar, além da base, eu preciso calcular o tamanho dessa base com a bengala, tá? 0,7 metros ou 75 centímetros. Duas bengalas, 0,90, tá? O andador com rodas, tá? Também, 0,90 metros, tá? Vista frontal, vista lateral, vista frontal, vista lateral, tá? Muleta canadense, apoio tripé, 0,90 metros, certo? Então, se a gente for olhar, olha, pensa um paciente deficiente visual, tá? Com a bengala, com uma vista frontal, ele pode ocupar até 1,20 m, tá? Então, ele precisa desse dispositivo para caminhar e o meio de circulação da piscina tem que ocupar isso. Pensar em paciente com cão-guia, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no meu projeto, tá? Tudo isso, gente, foi retirado das normas de regulamentação brasileira, tá? O quanto é. Então, é a média, tá? Que a gente tem que se ater para a construção do projeto. Então, áreas para manobra de cadeira de roda sem deslocamento, né? Então, por exemplo, eu preciso me deslocar. Não vou só chegar com essa cadeira e ficar lá quietinho, né? Então, as medidas necessárias para manobra de cadeira de roda sem deslocamento, conforme a figura 6, são 90 graus de rotação. Eu preciso gastar 1,20 m por 1,20 m. Então, se eu for rodar a cadeira a 90 graus, tá? Então, eu quero rodar a cadeira a 90 graus. Eu preciso, além do espaço da cadeira, eu preciso de um distanciamento de 1,20 m por 1,20 m. Se eu for fazer essa rotação de 180, eu preciso de 1,50 por 1,20 m. Senão, 180 ela não vai rodar.
tá? Se eu quiser fazer isso aqui com ela, eu preciso de 1,50 m por 1,20 m para essa rotação. Para 360, eu preciso de um diâmetro de 1,50 m, tá? 1,50 m de distanciamento, tá? Então, não é só o tamanhozinho da cadeira que cabe lá, não. Ela precisa desse espaço para circular, para manobrar, tá? Tudo isso precisa estar no meu projeto. Tá vendo a figura, né? Então, rotação de 90, rotação de 180, rotação de 360. Preciso de um diâmetro de 1,5, tá? 180. 1,5 por 1,20. Rotação de 90, 1,20 por 1,20, tá? Distanciamento assim. Que aí vai ser possível a rotação da cadeira. Rotação 90, rotação 180, rotação 360. Manobras de... Mentira, Karine. A manobra de deslocamento, né? Então, se a gente for observar, deslocamento de 90 graus, né? Então, o paciente vai gastar 1,60 m por 2, tá? 90, 90. Se ele for deslocar 180, 1,50 m, 1,5 m por 1,90 m. E ele vai conseguir deslocar esse 180, 180, 180, tá? Então, não é simples, né? Não posso me ater só o paciente tem cadeira de roda, alguém vai carregá-lo no braço. Não, gente. Ele está lá para tratar e precisa de um máximo de autonomia possível, mínimo de autonomia possível, tá? A gente precisa se ater a isso. Pensa na hora de trocar, né? Ele vai precisar de ajuda para tudo, né? Eu preciso de uma área de transferência, ele precisa fazer essa transferência. O que seria essa transferência? Passar da cadeira de rodas para um tablado, para uma cadeira, para um balcão que seja do mesmo nível da cadeira. Para quê? Vestir uma sunga, vestir um maiô, tá? Conseguir utilizar seus produtos de higiene, tá? Então, eu preciso dessa área de transferência, tá? E essa área de transferência, ela precisa ser igual à altura do local. É muito próximo, tá? A altura tem que ser, se não for idêntico, igual, eu preciso ser muito próximo. Então, a altura do assento do local para onde for feita a transferência deve ser semelhante à do assento de cadeira de rodas. Se não for idêntico, tem que ser muito próximo, tá? A altura do assento da cadeira. Não vai ficar muito difícil. Pensa uma área de transferência muito baixa ou muito alta, tá? Vai dificultar a autonomia desse paciente, certo? Então, preciso sim de área de transferência, né? Então, se a gente for pensar na piscina acessível, eu tenho que me ater, ele precisa dessa área, ou seja interna, num banheiro, ou seja externa, tá? Mas ele precisa se dispor dessa cadeira, ser retirado dessa cadeira e conseguir fazer tudo, se organizar para entrar na piscina. Então, o fundo da piscina, ele também tem que ser de modo acessível, tá? Hoje em dia temos um projeto inovador que seria o fundo móvel, tá? Então, esse tipo de sistema vai permitir que ocorra mudança de profundidade em questão de minutos. E cada paciente em cadeira de rodas seja trazido diretamente do deck para o piso da piscina. E em seguida pode ser abaixada a profundidade que deseja. É chique, né? Isso é muito chique. Pensa, o fundo da piscina sobe, entra com a cadeira de rodas, tá? Passa para a piscina e aí depois tira a cadeira e o fundo abaixa. É chique, né, gente? Isso é muito chique, tá? Mas isso não é obrigatório, tá? Isso só mostra que o fundo, que tem esse tipo de essa tecnologia, tá? Tanto é que não tem, a norma não exige isso. Mas a dificuldade que a gente vai encontrar, 10 minutos. A dificuldade que a gente vai encontrar nessas transferências do paciente para a piscina, do paciente para fora da piscina, são preocupantes, né? Então, às vezes, fica lá horas para tirar um paciente, né? Então, a gente tem essa tecnologia, que seria esse fundo móvel. Então, o paciente entra, o fundo sobe como se fosse um elevador, né? Liga lá, sobe,
se iguala, tá? O deck, e depois o deck desce e aí você volta à profundidade de início, tá? E aí você consegue fazer toda a sua terapia. Então, se a gente for pensar, olha aqui, que gracinha. Olha essa foto, tá? Olha aqui, que legal. A rampa com as barras, então ele vem com a cadeira, vem com a cadeira, vem com a cadeira, tá vendo que dá para fazer a manobra aqui, tá? E aqui ele já consegue deixar a cadeira e continua a rampa e chega na piscina, tá? Muito acessível, né? O tempo todo ele pode utilizar a barra, se quiser deixar a cadeira aqui e se conseguir dar passos até a piscina, já é um treino de marcha, né? Então, muito organizado. A gente vai falar logo mais, já vou adiantando. O piso tem que ser antiderrapante, tá? Cores neutras para não cansar a vista. Tudo isso entra no projeto. Vou falar logo à frente, tá? Mas olha que gracinha essa rampa aqui de acesso. Aqui não tem fundo móvel não, tá? Só a rampa de acesso que foi muito bem organizada. Com as barras, tá? Então, é um projeto assim é excelente para o tratamento. Olha essa piscina, né? Então, se a gente for... essa aqui, se não me engano, ela tem esse fundo móvel, tá? Não, perdão, ela tem um elevador aqui, ó, tá? Então, o paciente vem e utiliza esse elevador aqui para ele entrar dentro da piscina, certo? Então, vem, ele encaixa aqui, é como se fosse um banco, ele entra e aí abaixa e ele entra na piscina. Depois, para subir da mesma forma. O banquinho vem, ele sobe no banquinho e sobe e sai da piscina, tá? Também tudo muito clean, né? Olha o espaço, pensa o espaço, né? Então, se a gente observar aqui, ó, toda essa lateral aqui, essa lateral, muito acessível, né? Olha o espaço que essa piscina vai apresentar, né? Olha a luminosidade, então claridade, né? Então, aproveita o máximo de claridade do ambiente. Então, são piscinas, assim, que realmente dão muita autonomia e respeitam mesmo vários tipos de deficientes e vários tipos de público. Então, as rampas são muito importantes, tá? As rampas de acesso, elas podem ser instaladas para facilitar a entrada dos que não conseguem, né? Descer degraus ou escada. Os degraus com corrimão em diferentes alturas, né? Também devem ser incluídos em piscinas com entradas alternativas. Os degraus devem ser largos, baixos, né? Então, não posso nada de degrau alto. Os elevadores podem ser úteis quando não é possível nenhum outro sistema de entrada, como uma piscina funda ou numa piscina acima do solo. Tá? Então, preciso de rampas de acesso e elas precisam ser instaladas para facilitar, tá? E quando for possível, utilizar o elevador, certo? Que aí já facilita a entrada quanto a saída. Aqui também a gente mostrou uma foto. Esse aqui é um elevador, tá vendo? Sentou, sobe o elevador, senta, tá vendo? Posso subir até essa área de transferência aqui. O paciente consegue essa transferência da cadeira de rodas para cadeira aqui de elevador. E aí, baixa, já entra na água, certo? Muito eficiente também. Funciona também o elevador. Olha que lindo, né? Então, tem as duas formas. Olha os degraus, baixos e largos. Os corrimões de acesso, né? As barras de acesso. E, quando não possível utilizar os degraus, utiliza a rampa, né? Olha a rampa. A rampa vem até a água, até o fundo da água. Então, às vezes, deixa a cadeira de roda aqui e o paciente consegue, já adentrando a água, conseguir mais leveza para continuar na posição ortostática e marcha, tá? Então, rampa e escada, tá? Olha também a largura da área de circulação, né? Aqui, tá? Muito bonitinha essa piscina aqui, tá? Então, seria isso. Degraus baixos e largos e a rampa de acesso, tá? Muito importante.
aqui a gente observa a área de circulação grande, tá? Esse tamanho aqui foi proposital para ser um tamanho de transferência. Então, o paciente vem com a cadeirinha de roda, tique, 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 senta aqui, do banco da cadeira de rodas ele consegue passar para essa borda de piscina, tá? E aí passa as pernas e entra na piscina, tá? A gente observa que não é uma profundidade muito grande, tá? A profundidade de tanque, a profundidade de uma piscina multiuso tem que ser respeitada, tá? Então, varia, no máximo 0,60 centímetros, tá? Até 1,80 m, que a gente falou ali, tá? Então, esse fundo pode ser variável ou essa piscina pode manter essa constância de fundo, né? Então, a gente observa que eu tenho que apresentar também, olha aqui, quando a gente fala aqui se a gente for observar, é um ginásio de hidroterapia, se a gente for observar aqui, são turbilhões, tá? Então, a gente observa vários tipos de aplicação da água como recurso terapêutico, tá? Os turbilhões estão aqui nos boxes, tá? E a gente consegue visualizar a área de transferência da piscina e aqui utilização dos turbilhões. Se não me engano, esse aqui é o de mão, tá? E os maiores a gente consegue colocar até os membros inferiores. As passagens têm que ser largas, tá? Aqui não deu para ver muito por causa da focalização da foto. A gente observa sempre o piso antiderrapante, tá? Não pode escorregar, tá? Tem que ser um piso que não escorregue. Aqui é a piscina do CRER, aqui de Goiânia, tá? Então, a foto ficou ruim, mas a gente observa a rampa, né? Que a gente consegue vir com a cadeira de roda aqui, o paciente consegue ir entrando, tá? Entrando nessa piscina por aqui até se sentir seguro, tá? Ou vir com a cadeira de rodas até onde ele consegue, certo? O setor de hidroterapia do CRER também cresceu bastante, tá? Eles tinham apenas uma piscina, agora, se não me engano, aumentou essas piscinas, e aí funciona nesse ginásio assim, tá? No térreo, tá? Só lá eu achei um pouco a área de circulação do ar difícil, então parecia um ambiente muito, muito quente, tá? Então a gente tem que se ater a isso, janelas de circulação maiores de ar, tá? Para o paciente não sentir aquela sensação de sufocamento, né? O ar tem que correr mais. No CRER eu achei só isso. Mas não fui lá na última reforma, mas sei que reformou, tá? Então, o máximo de conforto também para o paciente, tá? Mas as áreas de circulação a gente vai observar que são bem acessíveis a todo tipo de deficiência, tá? A aula de hoje foi retirada do livro Fisioterapia Aquática, tá? Já vou mandar o link para vocês caírem direto na página dessa matéria da piscina terapêutica, tá? E tá lá na minha biblioteca virtual. O meu tempo tá acabando. Vamos ver se vai precisar de mandar outro link. Alguém tem dúvidas? Tudo certo. Lindo. Tudo certo. Então foi lindo também. Eu tenho que correr lá para a faculdade agora. Gente, mas aí, então fica assim. E aí, qualquer dúvida, vocês mandam mensagem. E semana que vem não tem aula síncrona, porque é prova, tá? Boa sorte, vocês vão fazer uma boa prova. Vocês são muito inteligentes, todo mundo vai tirar 50. Vai ser excelente. Amém.